Salve, salve, senhoras e senhores, professor Marcílio Peixoto aqui na área. Agora a gente vai trabalhar com o ciclo do ácido cítrico, também chamado e também temido por muitos, de Krebs, né? Ciclo de Krebs, um assunto extremamente importante para o ponto de vista bioquímico, uma vez que é uma via integradora, uma via de integração metabólica extremamente importante. Então, para quem está acompanhando, a gente fez uma aula de introdução ao metabolismo, onde a gente fez a conceituação básica dos aspectos relacionados às particularidades e aquilo que é comum nas vias metabólicas. Depois a gente passou pela glicólise como principal exemplo, né, o início dos exemplos das nossas vias metabólicas, e agora a gente chega no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, que eu vou preferir chamar de ciclo de Krebs, uma vez que a gente já é íntimo e fica muito mais fácil da gente poder trabalhar com ele. Bom, esse ciclo do ácido cítrico é um ciclo intermediário, e reparem aqui que a gente tem uma representação que mostra como é que a nossa glicose entrou na nossa célula e ela é capaz de seguir pelo ciclo do ácido cítrico. Então percebam aqui na figura que o hormônio que tem a responsabilidade de deflagrar, principalmente em células musculares, células adiposas e células hepáticas, esse hormônio insulina é extremamente importante para fazer uma sinalização ao seu próprio receptor e isso fazer com que a gente tenha a migração de transportadores de glicose para a membrana celular, a fim de captá-la do meio externo celular para o seu meio interno. Bom, percebam que dentro da célula a glicose vai ter vários caminhos possíveis, né? Um deles que a gente já trabalhou aqui foi o caminho de fazer a glicólise, a quebra da glicose, que tem 6 carbonos, ela é uma ose, é uma hexose, e essa glicose, ela com 6 carbonos, é transformada pelo processo de glicólise em 2 moléculas de piruvato, ou seja, 2 moléculas cada uma com 3 carbonos. Bom, esse aqui é o passo metabólico inicial que a gente falou, e é daqui, né, dessa transformação do piruvato, que a gente vai continuar para a respiração celular e a produção de ATP, que é o ponto talvez mais importante de finalidade desse tipo de ciclo, desse tipo de via metabólica. Bom, mas vejam, tendo excesso de glicose e talvez tendo excesso de ATP, reparem que a célula pode armazenar a glicose na forma de glicogênio, e aí no excesso do excesso, vejam que esse piruvato, como intermediário metabólico que é, ele pode participar da biossíntese de ácidos graxos. Então isso explica muita coisa, né? Para quem nunca parou para pensar, a questão de comer em excesso e principalmente se alimentar com grande quantidade de carboidrato e a produção final e acúmulo de ácido graxo, principalmente no nosso tecido adiposo, que também tem uma quantidade importante de receptores de insulina e produz um metabolismo muito semelhante ao que está sendo mostrado nessa figura. Bom, mas fazendo a ponte para a nossa aula passada, a glicólise ela tem como finalidade básica produzir o piruvato, né? Então está aqui a cadeia, né? Lembrem comigo que nós temos 10 passos metabólicos até chegar à formação de 2 moléculas de piruvato. Então saímos da glicose com 6 carbonos, ficamos com 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos, que são os piruvatos, mas lembrem que como a glicólise é uma via catabólica, a gente vai ter também a produção de ATP, e aí eu lembro para vocês, nós temos uma fase inicial de investimento e uma fase final de lucro. Na fase inicial de investimento da glicólise, nós investimos 2 ATPs, na fase final a gente ganha, né, 4 ATPs. Mas como eu tenho que pagar o meu empréstimo, então vejam, 2 desses daqui eu vou usar para pagar o que eu tinha pego emprestado e o meu lucro final ficaria apenas 2 ATPs. Portanto, é uma quantidade muito pequena de produção de ATP de forma direta. Bom, porém, lembrem que a gente também produz coenzimas reduzidas. Tem o hidrogênio, essa coenzima está reduzida. E essas coenzimas reduzidas vão seguir o seu caminho. Elas vão precisar ser reoxidadas. Para serem reoxidadas, elas podem seguir um caminho anaeróbio, onde eu vou transformar coenzima reduzida em coenzima oxidada, convertendo piruvato em lactato. É a fermentação láctica que a gente produz enquanto mamífero.
Mas lembrem, por favor, que os micro-organismos, alguns micro-organismos são capazes de produzir a fermentação alcoólica, né, a produção de etanol, com o mesmo objetivo, reoxidar essas coenzimas em ambiente com falta de oxigênio, ou seja, em situação de anaerobiose. No entanto, o que a gente vai falar hoje é o processo mais comum das nossas células mamíferas, que a partir da glicólise produzem piruvato e aí dão sequência a uma via extremamente vantajosa do ponto de vista de produção de ATP. É isso que a gente vai falar com a integração passando pelo ciclo de Krebs. Bom, a reoxidação das coenzimas passa a ser então um ponto fundamental e já associem, por favor, são cenas do próximo capítulo, mas essa reoxidação é ponto fundamental para a gente produzir ATP. Fica ligado que depois a gente volta a falar sobre isso. Bom, aqui eu tenho uma figura geral, a gente também já mostrou ela lá na nossa conversa sobre glicólise, e aí aqui está a glicólise, saio com 6 carbonos, termino com 3 carbonos, né, 2 de 3, 2 piruvatos, termino com um pouquinho de ATP, saldo de 2 ATPs, termino também com coenzimas reduzidas, 2 NADs reduzidos. Esse piruvato pode seguir a via anaeróbia, e aí se transformar em lactato para nós mamíferos ou em etanol para alguns micro-organismos, e aí com isso a gente tem a reoxidação das coenzimas que podem voltar à glicólise ou fazer o caminho mais vantajoso do ponto de vista energético, que seria a transformação desse piruvato em um elemento que vai participar do ciclo de Krebs e depois o que sair daqui do ciclo de Krebs vai entrar numa etapa que nós chamamos de fosforilação oxidativa, que visa, né, de forma geral, reoxidar as nossas coenzimas. Então vejam, coenzimas reduzidas que a gente obteve na glicólise, coenzimas reduzidas que a gente obteve no ciclo de Krebs, podem ser reoxidadas na etapa de fosforilação oxidativa. Por uma questão específica, né, de localização, depois vocês vão ver que é muito mais comum que a gente faça a partir das coenzimas que foram produzidas do ciclo de Krebs. Mas por enquanto, guarda essa informação do caminho aeróbio e do caminho aeróbio, que faz toda a diferença para a gente ter a produção do ATP e, lembrando, a reoxidação das nossas coenzimas que terminam reduzidas, seja na glicólise, seja no ciclo de Krebs. Muito bem, então o grande passo aí, a reoxidação das coenzimas. Lembrando, a gente vai falar mais disso, dessa parte da fosforilação oxidativa, em um vídeo próprio para tal. Bom, para a gente fazer a integração, nós precisamos inicialmente transformar o nosso piruvato em uma substância chamada acetilcoenzima A. Quem faz esse processo de transformação, aliás, um processo relativamente complexo, é um complexo enzimático. Então vejam, enzimas coligadas que formam um complexo com um caminho único. Esse complexo chama complexo piruvato desidrogenase. O complexo piruvato desidrogenase, ele faz a interligação e ele está já contido dentro das mitocôndrias. Então relembra comigo, a glicólise aconteceu lá fora, lá no citoplasma, e aí o piruvato migra para o interior da mitocôndria e lá dentro da mitocôndria ele sofre ação do complexo enzimático piruvato desidrogenase, complexo porque repare, são várias enzimas envolvidas no processamento, e aí com isso a gente tem a formação de acetilcoenzima A. Para quem ficou ligado na aulinha de introdução ao metabolismo, lembra que a acetilcoenzima A é um carreador de carbono, ele transporta carbono. No caso, 2 átomos de carbono. Então, de onde estão vindo esses átomos de carbono? Acompanhe aqui comigo, ó. Esse aqui é a carinha do piruvato, como eu falei para vocês, eles têm 1, 2, 3 carbonos. Repare que ele vai perder um carbono na forma de dióxido de carbono, de gás carbono. Portanto, esses outros 2 aqui, olha onde eles vão parar, eles vão ficar ligados, aqueles 2 que sobraram, à coenzima A, formando o que a gente chama de acetil-CoA, acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, que está sendo produzida dentro da mitocôndria, é o elemento principal para a participação do ciclo de Krebs. Então, o que vai acontecer? Já pensa,
aqueles carbonos estão vindo lá da minha glicose. Lembra lá comigo, glicose tem 6 carbonos, ela foi quebrada em 2 piruvatos, ou seja, cada um com 3. E o que acontece com esse carinha que entrou no processo? O cara que entrou no processo, lembrando, entra de 1 em 1. Portanto, aqui eu estou mostrando os 3 carbonos, está se perdendo um na forma de gás carbônico, e os outros 2, esses 2 carinhas aqui que sobraram, por favor, olhem aqui comigo, ele está sendo carregado agora pela coenzima A, que vai transportar esses carbonos. Então, lembrem que isso daí vai acontecer 2 vezes, porque para cada glicose entram 2 piruvatos. Combinado? Então, lembrar que todo o processo a gente tem que no final multiplicar por 2, porque aí sim a gente vai ter a característica de uma única glicose que entrou no processo. Então entraram 3 carbonos, um escapuliu e os outros 2 vão entrar agora via acetilcoenzima A. Esse é um passo intermediário, ou seja, a gente ainda não chegou na fase do ciclo de Krebs. Para começar o ciclo de Krebs, eu preciso primeiro transformar o piruvato em acetilcoenzima A, graças ao seu caminho aeróbio. Lembrando que isso aqui só vai acontecer nas mitocôndrias, portanto, as células que fazem isso precisam de mitocôndria e a gente vai depender do oxigênio que vai aparecer lá na frente. Por isso que o processo acaba sendo chamado frequentemente de respiração celular, porque aí vejam que a gente já tem a brincadeirinha do gás carbônico, que a gente acabou de mostrar o primeiro aqui saindo, e daqui a pouquinho a gente vai falar em outros momentos da participação do oxigênio. Isso é para um próximo vídeo, o oxigênio só vai entrar lá na frente, então fica aguardando que depois a gente fala sobre o oxigênio, mas entenda o processo oxigênio, gás carbônico, e aí já por isso a história da respiração celular. Muito bem, visto tudo isso, a gente pode fazer primeiro a nossa definição do ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo dos ácidos tricarboxílicos, mais popularmente chamado por ciclo de Krebs, esse grande pesquisador que fez tantas contribuições importantíssimas para o universo da bioquímica. Em homenagem a tal, o ciclo recebeu seu nome e, na verdade, vocês vão ver logo no futuro próximo que a gente vai abordar muitas vezes o nome desse grande pesquisador que formulou, né, as hipóteses e hoje a gente considera como sendo o pai desse ciclo tão importante. Vejam aqui que, por definição, o ciclo de Krebs é uma via final para onde a gente converge o metabolismo oxidativo, ou seja, para onde a gente faz as combustões, para onde a gente faz o catabolismo. Então é uma via final de convergência, onde o catabolismo chega. Reparem que chega tanto do catabolismo de carboidratos, quanto do catabolismo de aminoácidos, quanto do catabolismo de lipídios. Por isso, pessoal, entenda muito bem que essa é uma via intermediária. E aí, o que vai acontecer com esses carinhas que estão doando seus carboninhos? Como a glicose, que é um carboidrato que tem 6 carbonos, entrou na célula, fez glicólise, depois formou piruvato. Esse piruvato foi desidrogenado pela piruvato desidrogenase e virou acetilcoenzima A. E aí, o que vai acontecer no final com esses carbonos? Esses 2 carbonos que estão aí entrando na acetilcoenzima A, eles vão ser convertidos finalmente em gás carbônicos, ou seja, a gente vai ter um processo efetivo de combustão. Vocês lembram lá da química que o processo de combustão produz gás carbônico e água. Aí alguém pode estar perguntando, e a água? Bom, a gente já viu que tem água lá na glicólise, a gente vai ver daqui a pouquinho o ciclo de Krebs, depois vocês vão ver uma tal de água metabólica, quando nós formos falar da cadeia respiratória em si, da fosforilação oxidativa, e aí preste atenção que vocês vão encontrar o que a gente chama de água metabólica. Por hora, se liga no carbono. Entraram 6 pela molécula de glicose, esses 6 foram quebrados em 2 de 3, é o piruvato. Cada piruvato dá origem a um acetil-CoA. Então lembra, o piruvato tem 3 e acetil-CoA tem 2 carbonos. E para onde foi aquele carbono do piruvato para acetilcoenzima A? Ele já virou gás carbônico. E os outros 2, já contando o spoiler aqui do ciclo, eles também vão virar gás carbônico. Então acompanha comigo que vocês vão ver como é que esse gás carbônico vai ser produzido e posteriormente, obviamente, eliminado durante o processo de respiração pulmonar que nós fazemos. Nessa figura,
eu mostro a questão da integração metabólica. Então essa figura também já mostrei para vocês, está lá na aulinha de introdução ao metabolismo. E aqui eu queria destacar que o ciclo de Krebs está representado de azul. Então ele é a coluna vertebral, repare aqui, do nosso metabolismo, é o metabolismo de carboidratos. E a gente faz a partir do metabolismo de carboidrato, então lembrando aqui seria a glicólise, depois a gente entra no ciclo de Krebs. Depois a gente faz outras coisas, reparem que existem outros tracinhos. Mas o mais importante é que vocês observem que praticamente todas as outras cores que vocês estão aí olhando, em algum momento vão se cruzar. E a maior parte desse cruzamento tende a acontecer por volta do ciclo de Krebs. Por essa razão, a gente considera que o ciclo de Krebs seja um dos excelentes exemplos para a gente chamar de ciclo anfibólico ou via anfibólica, porque a gente não pode dizer propriamente que ele é catabólico ou anabólico de forma direta. Ele, na verdade, faz parte de um todo. O todo é o metabolismo. Mas ele em si participa tanto de vias catabólicas quanto de vias anabólicas, a depender da necessidade do nosso próprio organismo. Se eu for considerar apenas o ciclo de uma forma muito estrita, ele teria muito maior tendência de ser catabólico, porque ele produz ATP, porque ele produz coenzimas reduzidas. Mas no final das contas, pensando numa visão geral, numa visão macroscópica, imaginem que esse ciclo está interligado a praticamente tudo. Então casaria muito bem com a história de ser um ciclo ou uma via anfibólica, que ele tanto participa do catabolismo quanto ele participa do anabolismo. Bom, essa é uma excelente figura, extremamente didática, que vai resumir para a gente tudo o que vai acontecer. Então a glicose está entrando aqui, entrou na célula, a gente tem a glicólise acontecendo, transformando glicose em piruvato, aqui ele está chamando de ácido pirúvico, tudo bem, mas a glicose em piruvato, e aí lembra, começou com 6 carbonos, eu fiz 2 de 3. Esses 2 de 3 aqui entram na nossa mitocôndria, e lá dentro da mitocôndria, vamos lembrar que ele vai ser convertido pelo complexo piruvato desidrogenase. Ao ser convertido pelo complexo piruvato desidrogenase, eu de 3 carbonos, lembrando que eu tinha 2 de 3, tudo que eu falar tem que lembrar de multiplicar por 2. Então aquele carinha que entrou com 3 carbonos, ele vai perder um carbono, no caso como entraram 2, vão sair 2 moléculas de gás carbônico, e o que sobra, ou seja, 2 carbonos de cada, vão entrar para formar o que a gente chama de acetil-CoA, acetil-coenzima A. Então esse composto com 2 carbonos que ele está mostrando aqui é justamente a acetil-coenzima A, que é o elemento-chave para participar do ciclo. Então ao longo do ciclo, um cara aqui vai se ligar com esse acetil-coenzima A, e o que vai acontecer com esses carboninhos que eu estou mostrando aqui? Eles vão ser expelidos. Então, para cada um que entra, eu tenho a liberação de 2 CO2. Lembrando que no final vou multiplicar isso daqui. Bom, o ciclo de Krebs ele também produz ATP, mas vocês vão ver que isso daí é uma mixaria em relação ao que a gente tem pela frente. Então, o que a gente tem pela frente? Olha só, o ciclo de Krebs produz coenzimas reduzidas. A gente já tinha coenzima reduzida de outros lugares, mas a gente tem coenzimas reduzidas. E essas coenzimas reduzidas, portanto, vão participar do que a gente chama de cadeia respiratória, que na verdade compõe a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. E aqui, gente, efetivamente, repara, a gente vai explodir de produzir ATP. Então, o maior saldo de produção de ATP acontece graças à cadeia respiratória. E aí, para quem está ansioso, olha aqui a participação do oxigênio, olha aqui a formação de água, então tudo acaba acontecendo, é um processo de combustão. Processo de combustão eu produzo gás carbônico, processo de combustão eu produzo água. Então esse é o processo de combustão da glicose, que entrou com seus 6 carbonos, a gente vai primeiro quebrá-la em piruvato, que tem 3 carbonos, e depois esses carbonos vão sendo eliminados um a um, na forma de gás carbônico. Bom, isso é a parte do resumo geral de todo o processo. Nessa figura de cá, que é uma figura do livro do Bioquímica Ilustrada, do Haver, a gente tem basicamente o ciclo acontecendo sem dar tanto detalhe das suas enzimas. E aí eu gostaria de chamar muita atenção para vocês, porque aqui a gente resume praticamente
todo o processo. Então, nós precisamos lembrar que vão entrar 2 átomos de carbono a partir da acetilcoenzima A. Peço só que vocês lembrem, para cada molécula de glicose, nós formamos 2 acetilcoenzima A. Então aqui está mostrando apenas os 2 que estão vindo. Tenho mais outros 2 que vão entrar também depois do ciclo. Bom, percebam que ao longo desse processo, 2 moléculas de CO2 são liberadas. Uma está sendo liberada aqui, outra está sendo liberada aqui. Por que está acontecendo isso? Porque, vejam, a acetilcoenzima A vai se ligar com o oxalacetato para formar o elemento chamado citrato. Então, na verdade, repare, o oxalacetato ele entra no processo para se conjugar com a acetilcoenzima A, mas no final de todo o ciclo, eu restabeleço a formação do oxalacetato, percebem? Então, ele é um ciclo de uso contínuo, né? Logicamente que ele começa e tem um fim. É claro que isso acontece. Mas, de forma geral, essa molécula de oxalacetato aqui, ela pode ser reutilizada de várias e várias vezes. Então, oxalacetato se liga com a acetilcoenzima A, forma citrato, e aqui a gente dá início, efetivamente, a todo o ciclo. Por isso que ciclo do ácido cítrico, né? Porque tem a ver com a formação do citrato. Quem é que forma o citrato? O ácido cítrico, a junção do oxalacetato com a acetilcoenzima A. Bom, reparem que ao longo do processo, além de eu perder, né, aqueles carboninhos que entraram na forma de CO2, então entraram 2 carbonos aqui e eu estou liberando um aqui e o outro aqui, ó, aqui e acolá. Então, um nessa primeira fase, outro nessa segunda fase. Mas o interessante é perceber que ao longo do processo eu também vou formar coenzima reduzida na forma de NAD, então NAD reduzido, olha o Hzinho aqui, e FAD reduzido, olha o H2zinho aqui. Então eu produzo coenzimas reduzidas ao longo do processo. Bom, do ponto de vista energético, como eu falei para vocês, a gente produz um único nucleotídeo trifosfatado, um único carinha que é o GTP, que a gente pode considerar com o mesmo valor energético que o ATP. Por isso, o objetivo central aqui não é a produção direta de energia, não é isso. Acontece, melhor produzir uma do que não produzir nenhuma. Mas o objetivo principal aqui é dar continuidade e interligar o processo da glicólise à cadeia respiratória, que a gente ainda vai falar num momento futuro. Portanto, percebam aqui que eu faço 4 moléculas de coenzimas reduzidas para cada acetilcoenzima A. Lembrando que a acetilcoenzima A traz 2 carbonos e esses 2 carbonos são eliminados na forma de CO2. Por isso, essas coenzimas reduzidas têm total interesse, elas precisam ser reoxidadas. E onde elas serão reoxidadas? Na cadeia respiratória lá na frente. Por hora, vamos lembrar aqui apenas que elas estão ficando reduzidas e vejam, eu estou produzindo um único ATP por ciclo, por roda. Porque lembre que eu tenho, para cada molécula de glicose, eu produzo 2 acetil-CoA. Então, na minha pergunta de qual o saldo energético para cada molécula de glicose neste processo, apenas nesse, ao nível do substrato, que é a acetilcoenzima A, vejam, eu tenho 2 moléculas, 2 nucleotídeos trifosfatados, aqui representados pelo GTP ou, se quiser considerar, tem o mesmo valor energético que o ATP. Percebam, portanto, que não é o objetivo direto a produção de energia no ciclo. A produção de energia vai acontecer a posteriori, na cadeia respiratória, que é um assuntinho que a gente ainda vai trabalhar. Bom, preciso decorar cada enzima, cada transformação? Pessoal, eu considero que isso não seja o mais importante nesse momento. Eu só gostaria que vocês observassem, né, uma das minhas questões para estudo dirigido é sempre que vocês desenhem, representem o ciclo, então entendam como ele acontece, as transformações. É importante, os livros trazem figuras maravilhosas, mas nesse momento eu quero que vocês prestem atenção principalmente aos seus produtos e como que esse ciclo começa. Ou seja, entram 2 carboninhos no ciclo, vindo da acetilcoenzima A, que vai se ligar ao oxalacetato e vai ser formada o citrato. Então, a partir daí, a gente dá início ao ciclo e o ciclo ele tem uma tendência a ficar continuamente acontecendo, até, obviamente, que o nosso organismo entenda que esse oxalacetato precisa ser desviado para outras rotas que a gente ainda vai estudar mais lá na frente.
Do ponto de vista de regulação, meu povo, do ponto de vista de regulação, a principal forma de regulação é alostérica pelos produtos. Percebam aqui que o próprio citrato, o próprio ácido cítrico formado, tem capacidade de inibir alostericamente a enzima que te deu origem. Então, enquanto a gente tem muito citrato, o ciclo dá uma parada. Enquanto eu tenho muito coenzima reduzida, o ciclo dá uma parada. Significa dizer, se eu tenho muita coenzima reduzida, que eu vou fabricar muita ATP. Então lembra, ATP a gente ainda vai explodir de produzir daqui para frente lá na cadeia respiratória. Mas se eu estou cheio de ATP, eu não preciso ficar produzindo as reações químicas do ciclo de Krebs. No entanto, se eu tiver com muito ADP, então presta atenção aqui, ó, adenosina difosfato, significa dizer que eu estou com pouca energia. E se eu estou com pouca energia, e se eu tenho glicose, obviamente, que eu faço o ciclo para eu poder manter minha energia. Reparem que outro aqui, ativador alostérico, seria o cálcio. Então, quanto mais cálcio eu tenho, maior a capacidade de ativação do ciclo. Por isso, a regulação alostérica pelo produto é a forma mais importante para a gente fazer a regulação do ciclo. Essas foram as considerações gerais para o ciclo de Krebs. Eu acredito que com essas informações vocês tenham condições muito bem de responder aquilo que a gente pediu para vocês, né? Então está aqui o nosso questionário, por isso eu peço que vocês revisem as suas respostas e aí com isso a gente marca para outros momentos para a gente tirar as possíveis dúvidas. Sempre uma satisfação estar com vocês, um forte abraço, tudo de bom.